Primeira, Primeira Crônicas 16, 8, que diz assim: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. O que isso reflete para nós? Essa passagem é um simples lembrete, um simples aviso. Aquele despertador, sabe? Que você deixa lá como lembrete, para você não esquecer, né? De ver talvez um vídeo, talvez uma mensagem de Deus, coloca lá o lembrete, né? Para você lembrar. Quem conhece a palavra de Deus tem uma obrigação e dever de a difundir pelo mundo. Invoque o nome dele e faça conhecer a mensagem de esperança e salvação. Agora, se você quiser orar comigo. Pai Celestial, agradeço-te por estares na minha vida. Agradeço por me dares olhos para ver, ouvidos para ouvir e voz para espalhar o teu evangelho. Dai-me força para cantar louvores a ti em tudo aquilo que eu fizer, para ajudar a fazer o mundo ver que a tua palavra perdura para todo o sempre e que o teu amor nos guarda no paraíso. Chama-me, Senhor, como chamaste a Abraão, para que eu possa responder o chamado e ajudar a trazer o teu reino aos corações dos homens. Amém. O coração como lâmpada do ser, como luz do ser, a consciência como iluminação interior. E muitas pessoas vão lhe dizer, obviamente, que Deus se manifesta na consciência. Se você me pergunta o que eu acho disso, eu direi que é claro que eu creio. Claro que eu creio que, assim como a criação dá testemunho de Deus, a nossa consciência também carrega um testemunho intrínseco acerca da realidade de Deus. A minha consciência não me diz quem Deus é. A minha consciência não chega a definir como Deus é, mas a minha consciência lateja. De dia e de noite, a minha e a de toda criatura humana no planeta durante todo o curso da civilização humana. A consciência produz esse latejamento no coração, na mente. A consciência diz sim, a consciência diz não, a consciência diz certo, a consciência diz errado. A consciência diz deve, a consciência diz não deve, a consciência diz vá, a consciência diz não vá. Só que a consciência é frágil. A consciência de um menino, em relação às coisas universais da vida, se comporta de maneira muito mais confiável do que a consciência de um adulto, treinado por qualquer que seja a cultura, a sociedade, ou traumatizado por qualquer que seja a experiência familiar. Por isso, Jesus falou da isenção das crianças na percepção. Criança é traquina, bota chiclete na sandália havaiana da vovó. Mas toda criança sabe que matar, mata. Toda criança sabe os princípios universais da orientação da vida e não desenvolveu nenhum tipo de filosofia, nem de ideologia de nenhuma natureza para justificar a guerra santa, morte melhorada ou qualquer coisa do gênero. Então, amados, o que 1 Crônicas 16 fala a respeito de quê? Da centralização do culto e a organização davídica dos levitas. Portanto, ao ser trazida para Jerusalém, a arca foi colocada em uma tenda que Davi preparou para ela. Além disso, Davi também nomeou
vários oficiais para liderar a adoração. Mas os arranjos para canto e música feitos nesta ocasião se tornaram a base do futuro culto público organizado de Israel. 1 Crônicas 16, do versículo 4 ao 7. Um salmo de ação de graças. No entanto, o cronista registra um salmo cantado em celebração à chegada da arca a Jerusalém. Era bem típico, né? Era típico esses cantos, né, dos salmos em tão grandes ocasiões nacionais. Ou seja, tudo começou com um chamado ao povo da aliança de Deus para adorá-lo em louvor para sua fidelidade à aliança que ele fez com Abraão. Como diz 1 Crônica, do capítulo 16, versículo do 8 ao 13. Assim, essa aliança foi obra de Deus somente. De todas as nações da terra, ele escolheu Abraão, prometendo fazer de seus descendentes uma nação e dar-lhes Canaã como pátria nacional. 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 14 ao 18. Nos primeiros dias, quando eram poucos os descendentes de Abraão, poderiam facilmente ter sido exterminados por vizinhos hostis. Mas Deus os preservou milagrosamente. 1 Crônicas, do capítulo 16, do versículo 19 ao 22. Um único Deus verdadeiro. Em vista de tudo o que ele havia feito por eles, o povo de Deus foi instalado a louvá-lo e a proclamar seus atos poderosos a outros. As pessoas nunca poderiam realmente conhecer outros deuses, pois esses deuses não tinham vida. Mas eles podiam conhecer o único Deus verdadeiro, tanto por meio do universo criado, quanto por meio da adoração pública do santuário. 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 23 ao 27. Portanto, os povos do mundo foram exortados a trazer adoração a Deus e ofertas de sacrifícios. E a criação física foi exortada a louvá-lo. Sua misericórdia infalível foi a garantia dos israelitas de que sempre poderiam contar com ele para salvá-los. 1 Crônicas, do capítulo 16, do versículo 28 ao 36. Então, o salmo citado neste capítulo de 1 Crônicas 16, podemos comparar os versículos de 8 a 22 com o salmo 105, do verso 1, 15. Versículo 23, 33, com o salmo 96, do versículo 34, 36. E do versículo 34, 36, com o salmo 106, do versículo 1, 47 e 48. O salmo acima não está em Samuel. Os dois salmos de 2 Samuel 22, 1 e 23, 7 não estão em Crônicas. Davi abençoa sua família. Portanto, Davi designou servos do templo para permanecerem com a arca para guiar a adoração, aparentemente sob a direção do sacerdote sênior, Abiatar. O outro sacerdote principal, Zadok, era responsável pelo culto no tabernáculo, que ainda estava em Gibeon. Com eles estavam Emã e Gedutum, e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Os filhos de Gedutum foram designados como porteiros. Assim, então, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. E Davi
voltou para casa para abençoar sua família. 1 Crônicas, capítulo 16, do 37 ao 43.